Ronaldo Triaca, boa tarde. Olá, Babi, boa tarde. Um prazer estar aqui de novo. Falando de Olha, coisas boas como vinho, um né? dia maravilhoso, Dia dos Namorados. O pessoal adora falar de um vinho, beber um bom vinho e saber dessas novidades do mundo do vinho. Inclusive, tem um grupo se destacando aí com a questão de inovação nesse campo. Então, Babi, o Brasil, ele está assim, a cada momento a gente tem novidades maravilhosas no mundo do vinho, né? Do vinho brasileiro, né? Como a gente tem falado aqui, são tantos terroirs novos aí despontando, né? E no Rio Grande do Sul não é diferente, né? Novas vinícolas também surgindo, né? Muita gente acha que só tem as marcas tradicionais. Não, tem muito projeto novo no Rio Grande do Sul. E tem uma geração nova de enólogos chegando aí, né, com muita competência, né, muito bem formados, alguns com formações fora do país, né. A gente tem enólogos com grandes nomes, né, no Brasil, como um Adriano Miolo, uma Isabela Peregrino, um Marcos Vian, né, entre tantos outros enólogos, Edgar Scortegagna, lá da Luiz Argenta, né? São muitos enólogos renomados que nós temos no Brasil. São vários, citei só alguns aqui. Mas tem uma nova leva e uma nova safra, né? De enólogos muito talentosos e trazendo uma enologia um pouco diferente, né? Esse grupo, a maioria são seis vinícolas, quatro delas são vinícolas novas, duas têm tradição já, como é a Cristófoli e a Cave Antiga, do meu amigo Tafarel, que é enólogo da Embrapa, inclusive, mas quem faz a enologia lá, quem é o enólogo mesmo do chão de fábrica, é a geração nova, na Cristófoli também, né? Então eu vou até citar para você Vamos aqui, ó, lá. essas seis vinícolas, né? A Monte Santana, do Wagner Marchi, que é um amigo meu, inclusive, grande enólogo, formação na França, né, com pós-graduação, mestrado na França, em enologia. Cave Antiga, que é Carlos Tafarel e o Christian Ferrari, né? A Fopa e Ambrosi, que também tem se destacado muito, que é o Lucas Fopa e o Ricardo Ferrari, né? Ambrosi, Ricardo Ferrari Ambrosi. A Garbo, né, que eles chamam de enologia criativa, né, que é o Andrei Belli e o Jonathan Marini e o Guilherme Caio. A bodega Irribari, recém-inaugurada, eu estava lá no período da inauguração, agora, dias atrás, que fica no Vale dos Vinhedos. Todas ficam ali na Serra Gaúcha, até. E a bodega Irribari, então, o Jefferson Mariano e o Alain La Rosa, né, que são enólogos, né. E a Cristófoli, né, com o Lorenzo e a Bruna Cristófoli, a própria filha, né. Então, são a geração nova, eles se uniram, como mais ou menos nós fizemos aqui em Brasília, com o grupo da Vinícola Brasília, que hoje são 11, são 10 pequenas vinícolas, né, com a Vinícola Brasília, que é o carro-chefe. Lá eles se uniram entre seis, né, para unir forças, para compartilharem experiências, né, eles têm hoje em torno de 120 rótulos, juntando as seis vinícolas. Opa! Então, é um grupo já expressivo, né, e vem assim se destacando, como você mesma falou, no vinho, no mundo aí, né, do vinho brasileiro, né. Saiu algumas matérias a nível nacional, né, muito legal mesmo. E eu conheço a maioria dos vinhos desse grupo, são espetaculares, né. Realmente são vinhos de alto padrão. Olha só, né? E a gente está vendo isso, a gente, cada vez mais, quando você investe em duas pontas, o que vocês fazem na Vinícola Brasília, né? Que é inovação. E também a gente, que essa questão de união de forças para aprender um com o erro do outro é lindo demais. E nada melhor que conversar com quem está realmente nessa ponta, nesse grupo. Então, eu tenho a honra de chamar agora o Wagner Marchi, ele que é esse enólogo que está também junto com esse grupo e que Triaca fez o prazer de convidar para esse momento com a gente. Então, Wagner, seja muito bem-vindo ao Mesa para Dois. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Babi. Boa tarde, Ronaldo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para bater papo sobre vinho, né? Tem coisa melhor. Não, ainda mais nesse dia. É muito bom. É um prazer enorme estar por aqui. Bem-vindo aí, Wagner. Meu grande amigo aí, Wagner. Estou com saudade já. Ainda bem que você vai estar por aqui daqui uns dias, né? Semana que vem. Vou escapar do frio, para que você tenha uma ideia, hoje de manhã amanheceu aqui 1,8 graus.
Meu pai. Então é o inverno chegando. Aqui tá aquele friozinho gostoso, né, Wagner? Aqui, lá na Vila Triaca deu 11 graus essa madrugada. Aqui em Brasília deu 13. Olha só, Legal. já vai estar ambientado, Wagner, e trazendo todas essas novidades, essas inovações, que eu queria que você pudesse contar um pouquinho, Wagner, para a gente. Sim, Como é que foi essa perfeito. experiência, essa transição, e cada vez mais como é que tem sido unir forças, assim como a gente teve aqui na Vinícola Brasília, para ter um produto cada vez mais robusto e que tenha esse reconhecimento no país como um todo? Sim. Vou comentar algumas palavras, como é que, um pouquinho da minha história brevemente, né, e como é que aconteceu de eu estar nesse mundo do vinho, que é apaixonante, e como é que se formou esse grupo depois também, mas que o Ronaldo mesmo já descreveu os integrantes e os enólogos muito bem. Mas eu, então, me chamo Wagner Vargas Marques, sou nascido aqui e criado em São Marcos, que é um município na Serra Gaúcha também, assim como todos os municípios da região são muito fortes na produção de uva. E, na verdade, não nasci nesse berço, né, da uva do vinho. Na verdade, eu fui assim, integrado a ele quando minha mãe se casou pela segunda vez. Eu entrei para uma família de sobrenome Poggi, e aí sim era aquela família tradicional da descendência italiana aqui da nossa região, que já tinham vinhedos e faziam vinho de mesa, vinho comum na época. Em 2006 eles converteram tudo para suco de uva, integral, natural, e foi bem nesse ano que eu iniciei a estudar viticultura e enologia, né, o curso técnico, primeiramente, em Bento Gonçalves, que é onde está situada a primeira escola de enologia do Brasil. Uhum. E, na verdade, como eu caí nessa família, desde os 10 anos de idade, eu já repetia que quando eu crescesse, eu iria ser enólogo, né? Então, 10 foi anos. sempre esse o meu destino, né? Minha vontade, e sigo nele. Bom, depois de fazer também uma formação de nível superior no Brasil, no mesmo instituto, né, em Bento Gonçalves, e ter trabalhado em vinícolas distintas aqui da minha região, surgiu essa vontade de ir além, né? E fui, então, consegui fazer um mestrado, como o Ronaldo citou, que passei uma boa parte na França, mas também um semestre na Alemanha e na Itália. E depois também pude trabalhar, né, fazer safras, estágios, seja nos Estados Unidos, na Austrália e até na própria França, em Bordeaux. Voltando para o Brasil, junto com a minha esposa, a Carolina, a gente resgatou um projeto que iniciou com os tios dela, que se chama Vinícola Monte Santana, foi fundado em 2010. Mas que na época, lá em 2019, então quando a gente retornou ao Brasil, estava, vamos dizer assim, em stand-by. E a gente revitalizou, retomou, assumiu, e o ano passado, inclusive, a gente já adquiriu dos tios, né, que foram os fundadores e que nos acompanhavam também nos últimos anos, e agora para seguir essa história. E a ideia do grupo, né, nosso grupo de 6 vinícolas, foi fundado há pouco mais de 2 anos atrás, foi lá no início de 2023. Todas essas vinícolas que o Ronaldo citou, a gente já tinha muita familiaridade, seja porque fui colega de algum deles, ou amigos de longa data, ou o próprio Afopa e Ambrose, por exemplo, com a Cave Antiga, os enólogos são irmãos. E por aí vai. Então, tinha um relacionamento muito bom no CPF, e surgiu uma ideia de a gente unir forças para conseguir chegar a cidades ou regiões do Brasil menos assistidas, e que a gente queria mostrar um pouco dessa nova cara do vinho brasileiro, do vinho gaúcho, de vinícolas não tão famosas, com marcas tão ainda conhecidas, né, por alguns mercados. E já que a maioria é vinícolas de pequeno, médio porte, unindo forças a gente conseguir ir mais longe. Então foram atividades de aproximação comercial ou de divulgação em conjunto. E o nome inicial, né, do grupo foi usado como Novos Talentos do Vinho Brasileiro. Isso até foi uma sugestão da consultoria que nos acompanha no início. Era um pouco provocativo, mas de forma alguma a gente queria parecer soberbo, né, ou melhor de qualquer um. Mas causou esse burburinho. E a gente recém lançou, renomeou a marca, né, agora no mês passado, deste ano. Então agora a gente batizou oficialmente de E9, que envolve, a palavra já provoca, né, enologia, que é a arte do vinho, com inovação. Então a gente segue esse novo caminho com essa nova marca. E conta pra gente, assim, dentro desses processos de inovação, para o nosso ouvinte também aqui de Brasília, o que vocês têm feito e que tem tido uma repercussão muito bacana, que tem mudado a forma de fazer e que tem tido bons resultados? Perfeito. Digo assim, falando até de grupo, tem coisas que talvez fiquem da porta para dentro, né, como uma ajuda mútua, um mastermind interno de bastidores. Essa troca de figurinhas, essa comunhão é muito saudável para nós, porque às vezes o mundo do empreendedorismo, se a gente para pensar, ele é solitário. Então, nessas horas a gente compartilha informações e conhecimentos.
Então isso talvez é de dentro para fora, fica para dentro, né? Perfeito. Mas também ações que a gente já fez em conjunto, do tipo treinamentos em conjunto para grupos comerciais de garçons, cartas de vinho exclusiva para certos restaurantes e casas. No início a gente até fazia envios coletivos e, sinceramente, talvez a maior da inovação não é nem tudo isso que eu falei, porque não é nada de tão misterioso, né? Mas às vezes a inovação é simplesmente pensar que a gente está unindo 6 empresas que também são, de um certo ponto de vista, concorrentes, e a gente abrir todos os números, as cartas entre nós envolve muita confiança, muita parceria, companheirismo, e que, obviamente, qualquer outras vinícolas poderiam ter feito, mas ter esse grau de confiança e trabalho em conjunto, por si só, é um feijão com arroz, mas acaba sendo uma inovação. É muito poderoso. Ô, Wagner, eu queria que você citasse alguns exemplos assim de tecnologias novas ou de pura ousadia na enologia aí que algum rótulo de cada grupo aí, se você pudesse citar aí para o ouvinte aqui da Nova Brasil FM, o que vocês têm feito de diferente aí para nós? Perfeito. Inclusive, cada vinícola tem alguma especialidade ou algum rótulo fora da caixa, né, Ronaldo? Então, vamos lá. Sim. Eu diria assim, da Monte Santana, uma coisa que vem causando bastante apreciação e surpresa, nós aqui já somos bastante conhecidos pelo nosso vinho branco, né, da uva Moscato Giallo, um vinho que é muito aromático, mas que a gente procura elaborar para ter muita complexidade, qualidade e fineza, mesmo sendo uma uva que as pessoas remetem possivelmente ao espumante doce ou vinho de sobremesa. E a gente recém lançou um espumante que é muito inusitado pela composição dele. Ele é feito pelo método ancestral, então não é nem o tradicional ou o champenoise, tampouco o método Charmat. O método ancestral inicia a fermentação no tanque, e a gente engarrafa durante a fermentação, então no finalzinho da safra. É bem delicado, porque eu não posso errar o ponto ali, se eu já um dia já não fica igual, totalmente diferente. Ele matura e finaliza a fermentação na garrafa, na própria garrafa. Depois a gente faz o remoagem de gauge normalmente e ele é nature. Então, nature de uma uva aromática pelo método ancestral, toda essa composição dá um vinho muito diferente, original, e vem causando assim bastante surpresa. Eu diria esse da Monte Santana é o mais fora da caixa no momento. Explica só para o ouvinte, para quem às vezes não sabe, o que é o espumante nature. Nature, ótimo. Nature tem a ver com o grau de açúcar, o residual de açúcar, que está no espumante lá no momento do consumo. Então, não tem a ver com quanto açúcar tinha dessa uva, e nem exatamente qual uva. Assim, eu posso ter Nature de várias uvas diferentes e de vários estilos. Mas o Nature, assim, então, no grau de açúcar, na escala de açúcar, né? Quando a gente fala de vinho tranquilo, vinho que não é espumante, é muito mais simples. O menos açúcar é o seco, depois tem o demi-sec e tem o suave. Já no espumante, o mais seco de todos se chama Nature. Depois, subindo um pouquinho o degrau, vai ter o extra brut no mundo do espumante. Depois é que chega o brut. Depois vem uma categoria que é até estranho, porque daí é que se chama de seco, mas não é comum ver espumante é verdade, não é comum. Dito como seco, né? E aí vem o demi-sec. E para cima disso seria um doce, né? Mas o que é mais comum seria o espumante tipo moscatel, que é o espumante doce. Então o Nature, resumindo, é o residual de açúcar do espumante no momento do consumo. E geralmente não se adiciona nada, então, nesse licor de expedição ou no momento do engarrafamento do método Charmat. Esse nosso Ancestral Giallo é um exemplo de um espumante Nature. Rapaz, você vai trazer pra gente? Vai estar na Expovits? Se não trouxer, já vou encomendar o meu, porque estarei lá na Expovits agora no feriado, e eu já vou encomendar o meu com você. Certamente ele vai estar, a gente já enviou, né? As garrafas já estão no caminho e não podia faltar. Ele vai estar na feira. Ô Wagner, só fala para nós quanto do grupo aí, I9, estarão na Expovits Brasil semana que vem. Isso aí. Então, do grupo teremos ainda, além da Monte Santana, a Fopa e Ambrose, que é uma vinícola fundada por Lucas Fopa e Ricardo Ambrose, né? 2 enólogos super jovens, são os mais jovens do grupo, né? Digo assim, os profissionais, né? São os mais jovens, de Garibaldi. Também vai ter a Casa Antiga, que fica localizada em Farroupilha.
Nós temos uns minutinhos ainda, Ronaldo, só para mim citar pelo menos um rótulo de cada uma que você perguntou antes. Então vamos lá, resumir. Vamos tentar resumir um pouquinho, Wagner. Mais resumido, vamos lá. Fope Ambrosia, eu diria assim, eles são tão inovadores que, para você ter uma ideia, eles estão fazendo vinho no Napa Valley, nos Estados Unidos. Sim. E também iniciaram uma parceria recente com uma vinícola uruguaia chamada Bracobosca. E estão elaborando vinhos em conjunto e em breve deverão ter também para lançar no Brasil. Então, por aí é uma gigante inovação. A Casa Antiga, vou citar a inovação deles, eles têm uma uva chamada Schumburger, que não é nada comum. Eu não tenho certeza, mas possivelmente é o único produtor dessa uva no Brasil. E eles fazem um vinho branco blend com Chardonnay. Então, muito rico, muito inusitado e excelente. Esse provavelmente vai estar na Expovitz também, né, Também Wagner? quero. Também vão estar na Expovitz, essas duas vinícolas. Da Garbo, bom, o próprio nome já disse, o Ronaldo comentou, a enologia criativa, eles têm vários rótulos, seja o vinho ou a embalagem, rótulo muito criativo, provocativo e inusitado. Citaria o Inquieto, que é o primeiro vinho que eles fizeram, é um blend, é um vinho tinto, mas é um blend de uma uva tinta Merlot com Sauvignon Blanc. Então, também aborda outras nuances aí. A Cristófoli tem um know-how gigante com a uva Sangiovese, uma uva tinta de origem italiana. Eles fazem desde o espumante, também tem um rosé de Sangiovese, um tinto mais leve, e recém lançaram o Vendemmia di Artista, que aí são plantas que o Lorenzo vai lá e seleciona nas melhores safras e faz todo um trabalho de maturação mais longa e extração. A Bodega de Bagem, vamos dizer, tem um portfólio um pouco mais tradicional, mas eles exploram muito bem a uva Chardonnay, desde o vinho mais leve, que é o Basco Louco, da linha deles, o vinho da reserva, da linha Bodega de Bagem, e até um dos ícones dele, que se chama Bacard. Todos eles são Chardonnay. Então, acho que aí o universo, para quem gosta dessa variedade, pode se aventurar aí no portfólio deles. Wagner, a gente agradece demais a sua participação. Gente, quem quiser acompanhar no Instagram é Enólogo Wagner, para você acompanhar o trabalho e vocês vão se surpreender, porque assim, já passou para a Alemanha, França, Itália, estágio, acha que a pessoa tem 69 anos. Eu vi o Instagram, parece que tem 15, assim. Eu falei, Jesus, mas também começou com 10 anos, faz sentido, tá tudo bem. Toda essa experiência, essa bagagem. Wagner, muito obrigado, demais. meu amigo, e nos vemos semana que vem. Maravilha, muito obrigado mesmo do convite, foi um ótimo bate-papo. Para quem também quiser acompanhar ali o nosso grupo, no Instagram tá Enove Oficial. Enove Oficial. Isso aí. Fechado. Obrigado. Valeu, e até semana Wagner. que vem aí em Brasília. Até. Até, Wagner. Grande abraço. Mas aí agora, gente, aproveitando, eu ainda quero saber do Triaca Dia dos Namorados, porque pelo amor de Deus, que gente, as pessoas pedem de orientação, de dicas de Dia dos Namorados. Vila Triaca tem várias opções. Além o ano inteiro, lá é sempre Dia dos Namorados. Hoje tem uma programação especial, né? Com música ao vivo, né? Um jantar especial, um jantar harmonizado com os vinhos Vila Triaca, com os rótulos Vila Triaca, né? Acredito eu que tem algumas vagas ainda, não para hospedagem. A hospedagem está lotado, mas tem translado, a Enotur faz translado, acho que tem algumas vagas ainda para quem quiser curtir num ambiente muito charmoso, em meio aos vinhedos, né? Na nossa vinícola lá na Vila Triaca. E aproveitando, né, Babi, fazer mais um chamamento, que a Expovitz Brasil está sensacional, né? Já estamos com 110 vinícolas, não tem mais espaço, aliás, para vinícolas, 110 vinícolas, né? Como a Monte Santana, que estará lá, a Cave Antiga, né? Esse grupo aí que nós falamos agora, a Fope Ambrosia, entre tantas vinícolas de vários terroirs brasileiros, né? Do sul ao nordeste, né? Teremos muitas vinícolas, mais de 500 rótulos, né? Música boa, né? Vai estar a banda Magu lá, The Reds, Bartô Blues, Duo Smart Jazz, né? Para complementar num ambiente muito charmoso, em meio a uma praça, com um lago e vários pavilhões de vinícolas. Então, não deixe de participar. Tem translado, né? Para quem está preocupado de ir e voltar, tem translado em vários horários. Então, ainda tem ingresso, estamos no segundo lote. Acesse expovitz.com.br, que vale a pena, é uma feira realmente que já é uma das feiras mais importantes do vinho brasileiro, tá? A nível nacional, Babi. Não, e é uma troca, gente, não é só para quem é do mundo do vinho, é para quem trabalha com turismo, é quem trabalha com eventos, é quem trabalha com gastronomia, é uma troca muito grande, assim, as palestras estão muito legais e a gente se encontra por lá. Obrigada, Triaca! Eu que agradeço, Babi.